O Salmo 37 talvez seja um dos salmos onde nós vamos encontrar lições impactantes para a nossa vida. Porque todos os outros salmos, né, e cada salmo, já falei aqui, tem um significado, cada salmo tem uma motivação diferente. O salmista estava com medo, ou o salmista estava fugindo, que não deixa de ser medo, ou o salmista estava alegre, feliz. Neste Salmo 37, ele tem algumas lições importantes e queria que você pegasse a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia, para você anotar algumas coisas, tá? No versículo 1 ele diz: Não se preocupe com os perversos, não fique com inveja dos homens maus, né? Veja, no versículo 1 aqui, a primeira coisa que sobressai aos nossos olhos é que Davi, ele diz assim: não inveje os maus. Na verdade, o que ele está dizendo é, ao invés de você confiar nos homens, invejar os maus, confie no Senhor. E nós estamos vivendo em uma sociedade em que nós estamos nos espelhando em muitas pessoas, né? Inclusive em homens maus, em homens do coração perverso. Nós estamos vendo aí a todo momento, né? No meio político, no meio político e guerra, enfim, homens tidos como homens de Deus e estão se revelando aí coisas assim terríveis. Então, não se espelhe nessas pessoas. Confie no Senhor, se espelhe no Senhor e você será bem sucedido. Davi ele começa, lembrando aqui no versículo 1, que não se devemos deixar consumir, né, pelas comparações ou pelos exemplos de pessoas que são os ímpios, né, que ele chama aqui. Os que confiam em Deus são guardados como a menina dos olhos, menina dos seus olhos. Nada pode destruir a paz de quem entrega a vida nas mãos do Senhor, disse Ellen White, Caminho a Cristo, página 70. Então, o olhar do cristão não deve ser na direção da inveja, né? Mas da confiança em Deus, tá? Então não tente aí olhar para as pessoas que vivem de aparência. O segundo conselho está no versículo 3, 37, 3, quando ele diz assim: confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Duas coisas importantes: confie e pratique o bem e permaneça firme, né? A fé verdadeira, ela não é uma fé passiva, né? Essa fé, ela confia em Deus e ela age com retidão. Então, o Davi, ele está aconselhando aqui que nós precisamos deixar de confiar nos outros, lembra? Lá no início do versículo. Deixar de seguir o exemplo de homens maus. E aqui ele diz, confie no Senhor e pratique o bem. E permaneça firme no Senhor, que você vai ser bem sucedido. A confiança em Deus traz serenidade à alma e nos leva a agir corretamente, mesmo quando tudo parece contrário. Ciência do Bom Viver, 488. Fazer o bem é a melhor forma de demonstrar que confiamos em Deus, viu? Fazer o bem é a melhor forma de demonstrarmos que confiamos em Deus. A outra lição que nós encontramos está no versículo 4. Faça do Senhor sua grande alegria, e Ele dará a você o desejo do seu coração. Entregue os desejos do seu coração ao Senhor. E eu não sei quais são os desejos do teu coração, você deve saber, mas você precisa se agradar do Senhor. Você precisa entender que quando você entrega os teus desejos nas mãos do Senhor, eles serão realizados quando os teus desejos estiverem alinhados com os desejos do Senhor. Deu para entender? Porque vamos imaginar, se o teu coração não está desejando coisa boa, está desejando só coisa assim, coisa maldosa para o teu próximo, como é que Deus vai realizar o desejo desse coração? Entendeu? Então, entregue o desejo do teu coração nas mãos do Senhor. E diga para ele, Senhor, cue, penere, cesse o que de ruim tem nos meus desejos, o que de ruim tem no meu coração, e filtre tudo isso
e, por favor, realize só aquilo que é bom. E ele vai responder a sua oração da forma que ele achar melhor. Quando o coração se rende plenamente a Cristo, o amor a ele expulsará o egoísmo e o desejo de domínio próprio. Olha que texto, viu, gente? Quando o coração se rende plenamente a Cristo, o amor dele vai expulsar o egoísmo e o desejo de domínio próprio, né? É forte. Versículo 5, muito conhecido esse versículo de alguns. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Entrega o teu caminho ao Senhor e espere, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, diz uma outra tradução. Agora, para entregar o caminho ao Senhor, você precisa entender o versículo que nós lemos anteriormente, né? Que é confiar. Porque como é que você vai entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor, se você não confia nele? Essa aqui é a grande pergunta. Como é que você vai entregar a chave da sua casa para alguém que você não confia? Como é que você vai entregar o seu carro, a chave do seu carro para alguém dirigir, alguém que você não confia? E se a pessoa não for um bom motorista? Se a pessoa não tiver carteira, como é que vai ser? Então entrega o teu caminho ao Senhor, espere nele e o mais ele vai fazer na sua vida. Nada temos a temer quanto ao futuro, disse a irmã White, a não ser que nos esqueçamos de como o Senhor tem nos conduzido no passado. Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 10. E a outra lição aqui é no versículo 7, quando ele diz assim: descanse no Senhor, espere pacientemente pela a sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Espere com paciência o agir de Deus, né? Descanse, confie, entrega, espere, confie, entrega e espere com paciência. Vamos lá? Confie, entrega e espere com paciência. Anotou direitinho aí? Esses são os passos que nós precisamos aprender neste salmo e colocar no nosso coração. A demora do Senhor não é negação, mas preparação. Ele está moldando o caráter daqueles que confiam nele. Ellen G. White, o livro Oração, página 59. A espera é o campo onde Deus cultiva a maturidade espiritual. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tenho certeza que Deus vai entrar com providência na tua vida. E que este salmo, essas lições, tenha encontrado um lugarzinho vazio no teu coração e possa fazer morada.